No instante seguinte, o Troll impulsionou o corpo contra o chão e se lançou para frente com força, claramente decidido a se vingar do homem que tinha ajudado a destruir a tribo deles. Mas Kang Seol se manteve frio e controlado, chamando Karuna imediatamente para dar suporte, e na mesma hora os olhos do seu poderoso companheiro brilharam com uma intensidade afiada e mortal. Depois de um tempo, o confronto entre eles cresceu até virar uma batalha furiosa e inacreditável, daquelas que fazem o próprio ar tremer e não deixam espaço para hesitação nem misericórdia. Makata conseguiu se levantar de novo e mal conseguia continuar em pé, mas, mesmo naquele estado destruído, a ferocidade selvagem em seus olhos não tinha diminuído nem um pouco. Karuna, por outro lado, recorreu ao Moonlight Strike, liberando a primeira fase de Crescent Moon com uma precisão calma e uma intenção mortal. Usando o restinho final de força que ainda tinha, o Shaman cuspiu as palavras de que seus irmãos certamente o vingariam, como se agarrar a essa promessa fosse a única coisa mantendo ele vivo. O sistema então informou que Makata agora guardava rancor contra Soman. Como punição por esse ressentimento, ele foi afetado por lentidão e por uma redução de 50% tanto na força quanto na agilidade durante uma semana inteira. Mesmo assim, a batalha ainda trouxe uma recompensa. Junto com todo o resto, pontos de experiência foram concedidos por derrotá-lo. Kang Seol pensou calmamente que essa maldição mal o afetaria de qualquer forma, já que, como Summoner, ele não dependia tanto de força bruta ou agilidade física em primeiro lugar. Enquanto isso, o objetivo da aventura já tinha sido alcançado, e o jovem herói caminhou em silêncio até a tocha pendurada na parede. No instante seguinte, ele a lançou sem hesitar e pensou consigo mesmo que essa tal vingança fraterna nunca teria chance de acontecer. Simplesmente não haveria tempo para isso. O assentamento inteiro já tinha mergulhado num caos selvagem e incontrolável, e a loucura que se espalhava por ali só piorava. Os monstros, envolvidos pela magia da loucura, tinham sido consumidos por uma fúria frenética e já não conseguiam mais se controlar, com toda a razão deles enterrada sob a violência. A essa altura, os Trolls já tinham se voltado uns contra os outros sem qualquer freio, e agora corpos estavam espalhados pelo chão, resultado da própria briga brutal entre eles. Não muito depois, os líderes chegaram ao salão de reunião do clã Stone Fang, tentando ver com os próprios olhos o que exatamente tinha acontecido ali. Um deles gritou bem alto por Tiran Jamad, e sua voz furiosa ecoou fundo pela masmorra como um desafio lançado na escuridão. Eles já sabiam que ele estava ali, cada vez mais irritados, exigiram que seu líder saísse e aparecesse em vez de continuar escondido. Por alguns longos momentos, Jamad permaneceu em silêncio, e naquele silêncio uma tensão pesada caiu sobre a caverna como uma tempestade prestes a começar. Mas logo o Troll se virou devagar e, com uma raiva predatória na voz, disse: "Então vocês finalmente vieram, meus queridos irmãos." Enquanto isso, Kang Seol voltou para a base, acendeu o fogo e começou calmamente a preparar o jantar, uma cena tão absurdamente tranquila que deixou os observadores completamente sem reação. Esse maluco realmente tinha escolhido cozinhar numa hora dessas, e alguns dos espectadores até tentaram defender ele, dizendo que talvez o cara só estivesse com fome mesmo. Além disso, ninguém tinha certeza do tipo de talento que ele possuía. Talvez fosse só alguma habilidade secundária que seria quase inútil sem a receita certa para dar suporte. O jovem tirou mucides, materiais raros cuja característica especial era poderem ser usados de várias formas completamente diferentes, dependendo de como fossem preparados. O público não fazia ideia de onde ele tinha tirado aquela receita, mas Kang Seol já sabia muito bem que mucides podiam produzir efeitos diferentes quando eram manipuladas da forma certa. No geral, elas podiam ser divididas em duas grandes categorias. Um tipo aumentava os pontos de atributo, enquanto o outro concedia acesso temporário a skills específicas. Em circunstâncias normais, o jovem teria escolhido a opção que aumentava seus status, mas dessa vez, com uma batalha final se aproximando, ele precisava muito mais de uma skill temporária. Ele também conhecia a forma mais comum e prática de usar as sementes, primeiro processá-las e depois misturar o resultado preparado diretamente na comida. O caldo saiu surpreendentemente saboroso. A sorte de iniciante claramente ajudou. Ainda estava um pouco sem graça por falta de temperos, mas no meio de todo aquele caos, até comida quente e uma casa intacta já pareciam um milagre.
Depois de um tempo, o herói terminou de comer, e o efeito especial da Munseed finalmente foi ativado. Kang Seo obteve a skill Mon Phase por um dia inteiro. Enquanto isso, os xamãs foram até Tiranjamada e logo o avisaram para escolher as palavras com cuidado antes de tentar se explicar. Ele já estava sob forte suspeita, então exigiram que respondesse com sinceridade e parasse de tentar escapar do assunto com desculpas vazias ou meias-verdades. Os xamãs estavam convencidos de que alguém tinha aproveitado o caos e usado aquela confusão para matar Makata. Tiran jamais não respondeu na hora, mas por dentro reconheceu que Makata realmente tinha morrido. Naquele ponto, uma coisa tinha ficado óbvia para ele. Um inimigo de fora tinha se infiltrado na tribo e provocado todo aquele caos de propósito. Muito provavelmente, a tribo inteira tinha enlouquecido por causa do sangue que bebeu durante o grande festival. Alguém tinha misturado uma poção naquela bebida com a clara intenção de levar a tribo inteira à loucura. Esse sempre tinha sido o verdadeiro plano do estranho. Aquele desgraçado atacou o tesouro, pegou a chave e depois ainda tirou Makata do caminho. Esses idiotas ao redor dele jamais conseguiriam bolar algo tão calculado. As mentes pequenas e limitadas dele simplesmente não eram capazes de uma armação tão astuta. E ainda assim, o plano em si era exatamente o tipo de truque cruel que se esperaria de Tiranjamad, e foi por isso que a suspeita dos irmãos dele naturalmente se voltou contra ele. Enquanto isso, os líderes perceberam as Stonefists nas mãos dele e declararam com raiva que ele as tinha roubado. Com certeza ele não tinha ido tão longe só por causa das luvas. Que aquele canalha não esperasse uma morte fácil, disseram eles. Um traidor nesse nível pagaria com certeza por cada coisa que tinha feito. Tiranjamad avançou na direção dos irmãos sem a menor hesitação, com as luvas em suas mãos brilhando de forma sinistra, e declarou que sim, tinha sido obra dele mesmo. Os Trolls rugiram de volta com raiva, gritando que o poder dele não acompanhava a sua arrogância, e exigiram saber se aquele desgraçado realmente não tinha medo da maldição. Com essas palavras furiosas, os monstros ergueram suas armas e porretes afiados, se preparando para derrubar o traidor com as próprias mãos. Tiran jamais se moveu primeiro, rápido e totalmente decisivo, com cada movimento do corpo controlado, brutal e cheio de um poder esmagador. O monstro reuniu toda a sua força em um braço enorme e puxou o punho gigantesco para trás, com tanta força concentrada nele que até o ar parecia ficar pesado. Então ele desferiu um golpe devastador tão violento que parecia sacudir o espaço ao redor dele. Suas luvas explodiram em fogo brilhante, e o impacto despedaçou pedra num instante, lançando fragmentos para todos os lados. Os outros ficaram chocados com a força absurda daquele golpe, sem conseguir acreditar que Tiranjamad ainda podia usar uma força tão selvagem e tão descontrolada mesmo agora. No instante seguinte, um dos Trolls recebeu em cheio todo o peso daquele ataque terrível e gritou de pânico e dor. Os outros começaram imediatamente a se espalhar em todas as direções, desesperados para não sofrer o mesmo destino daquele que tinha acabado de ser derrubado. O Mood Shamamion guardava rancor contra Tiranjamad. Por causa desse ressentimento, foi amaldiçoado a adoecer, ficar mais fraco com o tempo e se tornar muito mais propenso a falhas mágicas repetidas. Agora Jamad finalmente entendeu por que eles tinham partido para cima dele com uma hostilidade tão escancarada. Eles estavam esperando por essa chance o tempo todo, famintos pelo momento em que poderiam matá-lo e tomar para si o lugar de Tiff da tribo. Será que eles desejavam tanto assim aquela posição, até agora, quando a tribo já tinha entrado em declínio e estava desmoronando diante dos próprios olhos? Seu oponente gritou que Tiranjamad ainda estava confiando naquelas luvas, mas aquele nunca foi um poder que qualquer xamã sozinho pudesse controlar ou suportar por completo. No instante seguinte, o inimigo acertou um golpe esmagador que fez Tiranjamad cambalear para trás, com seu corpo enorme vacilando sob o impacto. O oponente rugiu em fúria que, se aquelas montanhas precisassem ser encharcadas com o sangue da própria tribo, então que fosse assim. O xamã avançou com um golpe decidido atrás do outro, implacável e selvagem, mas Tiranjamad parou com habilidade todos os ataques que vinham em sua direção. Então, ganhando impulso num único movimento seco, ele avançou e derrubou o oponente com uma força brutal. Sem perder um segundo, ele emendou outro golpe esmagador e declarou que sangue pertencia apenas aos fracos.
Então o Xamã Graviatrog também se rendeu ao ressentimento e, por causa disso, Tiranjamad perdeu o equilíbrio, teve a percepção distorcida, e 70% da sua força e precisão foram arrancados. Por fim, a luta entre eles chegou ao fim, e o inimigo derrotado desabou contra a parede, respirando com dificuldade e parecendo completamente exausto. Depois da morte dele, o Stone Shamantron também deixou Tiranjamad carregado de rancor, e, por causa dessa maldição, ele desenvolveu um problema no coração que drenaria sua estamina ao longo da semana. O monstro percebeu que agora era o último líder restante, e com isso veio um dever pesado: ele precisava reunir os restos despedaçados da tribo e restaurar o equilíbrio que tinham perdido. Só que o som repentino de passos por perto o deixou em alerta na mesma hora, e o troll se virou bruscamente para ver quem tinha se aproximado. Diante dos seus olhos apareceu a silhueta de um jovem que, sem hesitar nem por um instante, balançou a espada e fez o ar tremer com um choque metálico forte. O herói cortou o ar com um golpe da sua enorme lâmina afiada como navalha, e um rastro brilhante de luz mágica se acendeu atrás dela. Tiranjamad encarou a frente com raiva, mas congelou por um breve instante de surpresa quando viu que o homem parado diante dele era alguém que já tinha encontrado antes. Era Kang Seol, e ao lado dele estava Karuna, pronto mais uma vez para lutar pelo seu mestre sem a menor hesitação. O jovem herói comentou calmamente que seria mais sábio da parte do Tron não continuar lutando contra os outros como uma fera encurralada. Afinal, trabalhando juntos eles poderiam conseguir muito mais, e, a essa altura, aliados não ficariam no caminho dele. O Troll perguntou, ainda com incredulidade na voz, como aquele jovem tinha conseguido arranjar tudo isso de forma tão perfeita. Nesse momento, Karuna deu vários passos rápidos para frente, com movimentos leves, afiados e totalmente focados. Ele ainda estava sob a influência de Moonlight, o que fazia o poder da lua fluir para o garoto com mais rapidez e muito mais intensidade do que antes. Tiran jamais baixou a cabeça por um momento e pensou com amargura que aqueles idiotas caídos jamais teriam conseguido organizar algo tão preciso por conta própria. Suas luvas brilharam como relâmpagos na escuridão, irradiando um poder selvagem e frenético que deixava o ar ao redor perigoso. O monstro se perguntou se aquele demônio parado diante dele realmente pretendia tirar dele as suas montanhas. Kang Seol observou o oponente de perto, sem tirar os olhos dele nem uma única vez, como se tentasse ler cada movimento antes mesmo de acontecer. O monstro avançou com um rugido, gritando que, se o herói queria tomar aquela terra, então que tentasse. Os dois se encararam de frente e ergueram os braços, se preparando para uma colisão devastadora. Por um breve momento, tudo pareceu parar, como se até a própria cena precisasse de um instante para respirar antes que a violência continuasse. Então, no instante seguinte, os dois oponentes se chocaram, e a batalha feroz realmente começou. As luvas de Tiranjamad começaram a brilhar ainda mais forte, enchendo-se de poder até parecer que estavam vivas. Karuna respondeu balançando a arma rapidamente, com cada golpe afiado, controlado e impulsionado por uma pressão crescente. Kang Seol observou o choque e pensou consigo mesmo que, naquele ponto, os dois lutadores estavam quase no mesmo nível de força. Tiranjamad ainda estava usando as Stone Fists, mas já tinha sido desgastado depois de lutar antes contra os próprios irmãos. Isso significava que Karuna precisava vencer essa batalha custe o que custar, porque não existiria chance melhor do que essa. O monstro rosnou que subir aquela montanha não seria nem de longe tão fácil quanto poderia parecer visto lá de baixo. Karuna respondeu com outra investida afiada da arma, se movendo rápido para bloquear o avanço do oponente e prendê-lo no lugar. Kang Seol ficou olhando fixamente à frente com uma leve confusão, tentando julgar com cuidado o andamento da luta e entender para que lado o equilíbrio podia pender. A batalha entre os dois combatentes continuou com uma força renovada e frenética, com cada troca sendo mais pesada e mais perigosa do que a anterior. Em certo momento, Karuna começou a deslizar para trás pelo chão, com a pressão do confronto forçando seus pés a ceder. Ossos estalaram sob o recuo das sombras invocadas, e ninguém podia dizer se 20% da força que ainda restava realmente seriam suficientes para suportar aquilo. Mesmo assim, os oponentes continuaram lutando, com a espada de Karuna brilhando com magia enquanto Tiranjamad se apoiava na força bruta esmagadora de suas luvas de pedra.
O inimigo deles com certeza tinha sido enfraquecido pela maldição, mas, ainda assim, ele se recusava a ceder terreno ou abandonar sua posição. Mantendo a fúria trancada no fundo de si, ele se via como uma rocha inquebrável e acreditava com certeza absoluta que ninguém vivo poderia despedaçar sua vontade. Então, num ponto feroz da luta, Karuna interceptou decisivamente o golpe do oponente e o arremessou para trás com um contra-ataque poderoso. O Shaman que reivindica o mundo inteiro busca subjugar os próprios elementos. Para ele, tudo na Terra deve ficar sob seu domínio, até as menores partículas da matéria viva. Karuna deu vários passos para trás, já sentindo sua força abandonar o corpo muito mais rápido do que queria admitir. Kang Seol percebeu naquele instante que eles já não tinham mais poder suficiente para virar completamente a maré da batalha apenas com força bruta. Tudo o que podiam fazer agora era aguentar e esperar pelo momento em que sorte, timing ou um único erro finalmente colocassem a situação a favor deles. Naquele momento, Tirajamada abriu bem os braços e se preparou para invocar um terremoto devastador com toda a fúria que ainda possuía. Seus punhos se chocaram contra o chão com uma força terrível. A partir do impacto, correntes de faíscas mágicas explodiram para cima como um fogo violento saindo da própria terra. As pedras sob os pés do monstro estremeceram de repente, no instante seguinte, explodiram para todos os lados com um estrondo metálico ensurdecedor, como se o próprio chão tivesse sido despedaçado por uma força brutal. Karuna reagiu sem hesitar nem por um segundo, cortando os destroços que caíam com golpes rápidos e precisos de espada, enquanto enormes rochas desabavam lá de cima com tudo. Os olhos do jovem continuavam afiados e firmes. Mesmo com o campo de batalha afundando cada vez mais no caos, não havia o menor sinal de recuo na expressão dele. O tirano jamais se lançou bem alto no ar, com suas manoplas flamejantes girando de forma selvagem e deixando trilhas ardentes de calor, faíscas e fumaça pelo céu. O rugido furioso dele rasgou o ar com tanta violência que parecia despedaçar a própria atmosfera ao redor, enquanto o chão sob os pés do inimigo tremia com a pressão. No segundo seguinte, o monstro desceu um golpe esmagador, e a lâmina de Karuna mal conseguiu aguentar a força absurda por trás daquele ataque brutal. Kang Seol parou por um instante, percebendo com um peso no peito que a batalha estava escapando do controle deles e que o equilíbrio de poder estava desmoronando bem diante dos seus olhos. Aquelas luvas de pedra estavam dando ao inimigo um poder monstruoso, mas aquela força assustadora claramente vinha acompanhada de um recuo violento, forte o bastante para destruir tudo ao redor dele. O jovem tentou desesperadamente entender o que tinha deixado passar, porque, pela lógica, o inimigo já deveria ter caído fazia tempo. O tirano jamais declarou que seu corpo inteiro estava transbordando de raiva e que agora estava pronto para despejar essa fúria ardente sobre o mundo inteiro sem qualquer contenção. Com o alarme crescendo dentro dele, Kang Seol percebeu que as luvas de pedra não tinham enfraquecido o monstro nem um pouco. Na verdade, elas só o tinham deixado ainda mais forte e perigoso. O inimigo balançou o punho com confiança selvagem e declarou que esmagaria todos os seus inimigos com um único golpe decisivo, um golpe do qual ninguém sairia vivo. O monstro soltou um rugido brutal e jurou que pisaria em qualquer invasor idiota o bastante para entrar em seu território e desafiar seu domínio. Karuna continuou balançando a espada com determinação feroz, encarando cada golpe de frente e desviando uma onda atrás da outra de ataques implacáveis sem desistir. Kang Seol percebeu que aqueles punhos estavam, sim, consumindo energia. Só que, por algum motivo que não fazia sentido nenhum, a força do oponente continuava aumentando em vez de diminuir. Então as luvas de pedra começaram a se transformar, inchando e endurecendo até virarem punhos majestosos, parecidos com montanhas, irradiando um poder esmagador. Esse fenômeno estranho já tinha sido citado em registros antigos, textos velhos que falavam da vontade oculta do mundo da eternidade de forma enigmática e perturbadora. Kang Seol não conseguia entender por que a estratégia do monstro tinha permanecido a mesma por tantos anos, e ainda assim, terminado em fracasso todas as vezes. De excluído a Fracturite, ele caiu direto na ruína, reduzido a um prisioneiro preso pela maldição da pura malícia. A dificuldade dessa aventura dependia totalmente de quem ficaria mais forte primeiro e de quem acabaria destruindo o frágil equilíbrio que existia entre os irmãos.
Aí o tirano jamais surgiu como uma variável completamente nova, forçando Kang Seol a alertar seu companheiro para tomar muito mais cuidado do que antes. Sem qualquer aviso, Karuna foi atingido por um golpe tremendo que o lançou vários metros para trás pelo ar. O jovem mal conseguiu agarrar seu companheiro antes que ele se chocasse contra as pedras e apagasse com o impacto. No instante seguinte, todo o espaço tremeu violentamente com a explosão liberada pelo tirano Jamad, como se a própria Dandi estivesse prestes a se partir ao meio. Kang Seol bateu com força no chão, com o corpo já não obedecendo mais, enquanto a dor apertava sua garganta com tanta violência que até respirar ficou difícil. Depois de mais um golpe pesado, o jovem caiu de bruços e sentiu o frio amargo do chão de pedra encostar na sua pele. Ele forçou os olhos a se abrirem só um pouco e viu seu oponente parado ali, com a raiva ficando mais assustadora, mais instável e mais insana a cada segundo que passava. Meio inconsciente e mal conseguindo pensar, o herói percebeu que atacar agora seria inútil. A melhor escolha que restava naquele momento era recuar. Uma lembrança da infância passou pela mente dele num flash, voltando aos dias em que assistia às lutas com os olhos brilhando e sonhava em se tornar aquele que sempre saía por cima. Essas memórias voltaram todas de uma vez, arrastando ele para o fundo do passado e forçando-o a reviver momentos nos quais não pensava havia muito tempo. Naquela época, a lenda do Soma ainda não tinha nascido. Ele era apenas o líder de um pequeno grupo de figuras, e esse grupo de repente se viu cara a cara com a morte. O homem mascarado disse friamente que era impossível salvar todo mundo e que parte da equipe teria que ser sacrificada. Kang Seol entendeu que estava sendo empurrado para uma escolha cruel entre fugir ou ficar e lutar e, no fim, escolheu não recuar. Os outros ficaram chocados, porque, do ponto de vista deles, figuras novas sempre podiam ser criadas. Mas o jovem nunca esteve falando de substitutos vazios ou marionetes sem alma. O que o herói queria dizer eram as pessoas vivas caminhando ao lado dele, aquelas que confiaram nele e o seguiram até o fim. Os jogadores não conseguiam entender por que ele estava disposto a arriscar tudo por figuras que eles consideravam inúteis e descartáveis. Mas Kang Seol sempre foi o tipo de pessoa que encara as dificuldades de frente, não importa o quão horríveis pareçam as chances. E agora, mais uma vez, ele tinha que fazer uma escolha. Depois de apenas um breve momento pensando, o jovem herói decidiu que seu terceiro movimento seria atingir o tornozelo do gigante Zorá com a espada, apostando tudo nessa pequena abertura. Os jogadores que observavam estavam claramente desconfiados, porque as chances de aquele plano funcionar eram dolorosamente baixas, quase impossíveis. Mesmo assim, Soma ainda precisava decidir seu próximo movimento e, no fim, escolheu correr o risco sem hesitar. Os dados já tinham sido lançados e agora giravam rapidamente pelo ar, carregando o peso do destino a cada volta. Kang Seol observou o movimento deles prendendo a respiração, com o corpo inteiro tenso enquanto esperava e rezava por algum tipo de milagre. Ele se forçou a ficar de pé de novo e foi para trás de Karuna, que ainda segurava a linha e seguia lutando com os últimos restos de força que tinha. O inimigo rugiu de fúria e jurou que dessa vez acabaria com todos eles de uma vez, sem poupar ninguém e sem deixar nenhum sobrevivente. O monstro estava reunindo poder para provocar um deslizamento, e nesse exato momento Kang Seol percebeu, num choque repentino, que devia ter ficado inconsciente por muito mais tempo do que pensava. Naquele mesmo instante, o luar de Karuna entrou em sua terceira fase, alcançando enfim o poder esmagador de uma lua cheia. A hora do golpe decisivo finalmente tinha chegado, e o tirano Jamad amaldiçoou seus inimigos com uma voz venenosa, jurando que os esmagaria onde estivessem. O xamã, enlouquecido pela raiva, jurou apagar seus inimigos da face da terra de forma tão completa que nem as sombras deles restariam. Então Kang Seol deu um passo à frente com determinação firme e ativou seu cajado mágico, se preparando para o confronto final que decidiria tudo. O sistema anunciou que ele havia ativado a habilidade Full Moon Phase, levando suas capacidades ao limite absoluto e maximizando todo o seu poder. Naquele exato instante, o inimigo lançou um feitiço de deslizamento, e a terra tremeu com tanta violência que o abalo se espalhou pela dungeon inteira como um desastre vivo. Karuna ergueu sua espada bem acima da cabeça, e a lâmina explodiu em uma chama ofuscante que brilhou pelas paredes de pedra irregulares, cobrindo a caverna com uma luz feroz e tremeluzente.
Era como se a cortina tivesse se aberto sobre um palco lunar, e sob aquela atmosfera solene e prateada, o Moonlight Knight Karuna ergueu a cabeça com calma e encarou seu destino sem medo. O inimigo avançou em linha reta como uma avalanche viva, espalhando pedrinhas e pedaços de rocha a cada passo trovejante, enquanto sua força esmagadora rasgava o chão. Karuna reuniu cada último resquício de determinação no corpo, se firmou contra o golpe que vinha e então disparou para frente com velocidade rápida e calculada na direção do inimigo. Círculos mágicos e pictogramas estranhos se acenderam ao redor dele um após o outro, e seus padrões brilhantes foram se espalhando até a caverna inteira ficar inundada de luz radiante. O tirano Jamad observou a cena com o rosto tomado pela fúria, com os olhos queimando como fogo preso no coração de uma tempestade violenta. Sob o poder do luar, os atributos do jovem guerreiro subiram drasticamente, enquanto ao mesmo tempo seus aliados sofriam uma redução severa de 20% em suas próprias habilidades. O garoto falou com uma voz calma e firme, dizendo que a lua cheia já tinha surgido e lembrando ao oponente que, mesmo agora, ele ainda deveria aprender a ser humilde. O inimigo hesitou, confuso, e perguntou, claramente desnorteado, o que aquelas palavras queriam dizer e por que tinham sido ditas com tanta certeza. Naquele exato momento, Kang Seol chamou seu companheiro e disse para ele nem pensar em perder, porque essa luta ainda estava longe de acabar. Karuna falou devagar e disse que tinha vindo até ali para cumprir seu destino, e o som de sua voz carregava o peso silencioso do próprio luar. O sistema anunciou que agora havia pontos de atributo suficientes para finalmente ativar o estágio final da habilidade. O crescente da lua cheia se ampliou e brilhou ainda mais intensamente, se transformando diante dos olhos deles no golpe final de um luar resplandecente. O tirano Jamad foi atingido por uma força mágica imensa e mal conseguiu continuar de pé, com o corpo tremendo sob a pressão daquela energia avassaladora. Mas no segundo seguinte, uma explosão monstruosa irrompeu, e Kang Seol, sem conseguir suportar totalmente a onda de choque, cambaleou para trás com o impacto. Quando a poeira finalmente começou a baixar, ficou claro que o inimigo tinha sido derrotado, sem forças e mal conseguindo se erguer do chão. Suas luvas ainda soltavam fumaça por causa do fogo que restava, mas o poder assustador que elas carregavam antes claramente tinha desaparecido e já não parecia esmagador. O monstro mal conseguia acreditar. Esse homem parado diante dele era o Lord of Shadows, aquele que tinha colocado tudo em movimento desde o começo. Sem dizer uma palavra, o jovem fixou os olhos no oponente e caminhou lentamente em sua direção, um passo silencioso após o outro. O tirano Jamad disse para ele levá-lo embora dali. Disse que estava pronto para ouvir e até obedecer a um lutador desse nível. O Troll não podia deixar sua jornada terminar ali, porque ainda havia coisas que precisavam ser feitas, não importava o custo e nem o que estivesse em seu caminho. Nesse momento, Karuna saltou de forma decisiva para o lado dele e balançou sua espada mágica com um movimento limpo e impiedoso. O xamã caiu no chão, finalmente deixando para trás seu ódio pelo Soulman, mas ainda assim a morte acabou levando ele no fim. O sistema anunciou que o Soulman sofreria uma doença de pele como penalidade, e que todos os seus atributos seriam reduzidos em 30% durante uma semana inteira. Mas como os 5 irmãos Tonefan tinham sido derrotados, o herói finalmente foi libertado do rancor, e o tirano Jamad foi oficialmente contado como derrotado pelo Soulman. A recompensa foi concedida, o tesouro de Stone Fang foi elevado ao nível de relíquia sagrada, e a aventura só estaria completamente concluída quando o garoto recebesse a recompensa ou o tempo restante acabasse. O jovem herói olhou para tudo o que tinha conquistado, e o público que assistia elogiou sua força esmagadora, sua calma impressionante e a forma como ele virou o jogo na batalha. Karuna também obteve uma habilidade totalmente nova junto com capacidades extremamente úteis, e o sistema logo informou a ele cada recompensa que havia recebido. Kang Seol sabia que monstros normalmente odiavam virar sombras, porque eram arrancados da morte, que viam como descanso, e depois forçados a servir aquele que os matou. Mas o tirano Jamad era diferente. Ele tinha pedido com a própria boca para ser levado junto. Um troll poderoso, uma variável imprevisível, um ser capaz de destruir a configuração original do mundo e ir além de qualquer expectativa, ninguém podia dizer com certeza se levá-lo junto era mesmo uma escolha sábia. O jovem herói estendeu a mão lentamente,
pensando consigo mesmo que, de alguma forma, aquilo realmente parecia ser o rumo natural das coisas. O garoto ordenou ao tirano Jamad, já exausto, que o servisse, porque uma vitória como essa pareceria incompleta se ele simplesmente o deixasse para trás naquele lugar. Poucos instantes depois, a transformação mágica começou, e a sombra logo começou a se desprender do corpo como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Por fim, o processo terminou com sucesso, e agora o tirano Jamad estava pronto para seguir esse mestre demoníaco aonde quer que ele fosse. O sistema informou que tudo tinha terminado com sucesso. A tentativa de transferência estava concluída, e o tirano Jamad tinha adquirido as habilidades necessárias para servir. Um momento depois, o monstro se virou para seu mestre e disse que ainda havia uma coisa que precisava fazer primeiro. Ou seja, recolher os corpos de seus irmãos, que tinham caído durante essa batalha dura e amarga. Então o xamã caminhou em silêncio até os corpos sem vida e já enrijecidos, com passos estranhamente calmos para alguém que tinha acabado de atravessar a própria morte. Ele liberou correntes de magia que se estenderam até cada um dos irmãos caídos e então começou a usar absorção mágica em todos eles. Kang Seo observou e entendeu na mesma hora que aquele xamã claramente pretendia absorver magia dos corpos diante dele. O tirano Jamad absorveu a magia do trono e ganhou 40% do poder dele, depois disse em voz baixa que eles sempre permaneceriam juntos. Mesmo na morte, ele declarou, nada jamais seria capaz de separá-los uns dos outros. Essa montanha continuaria vivendo dentro dele, e o líder poderoso podia sentir a força, a velocidade e a estranha agilidade daquele sistema mágico correndo por todo o seu corpo. Enquanto isso, o caos se espalhava pela vila. O tirano Jamad estava morto, os outros irmãos também tinham desaparecido, e a era de Stone Fan finalmente tinha chegado ao fim. As Rock Mountains foram libertadas do domínio da tribo, e até o labirinto secreto e os céus móveis agora tinham sido abertos mais uma vez. O Soulman tinha provocado uma verdadeira revolução e realizado algo gigantesco. Mudanças grandes e pequenas começaram a se espalhar pelo mundo da eternidade, e em Pandia a notícia da fuga do Soulman da tribo se espalhou por toda a parte. O nome dele se espalhou por todos os cantos da terra, e até os mercadores elogiavam abertamente o Soulman pelo que ele tinha feito. A cidade de Congre tinha sido libertada de Aron, e o nome de seu libertador com certeza seria lembrado por muito tempo. O dragão Tancredo ouviu a notícia sombria da queda da tribo e percebeu na mesma hora que a estrutura do próprio mundo estava começando a mudar. Kang Seol refletiu em silêncio sobre como a estrutura desse mundo continuava mudando de acordo com as conquistas dos jogadores, e era exatamente por isso que aquilo nunca parecia monótono nem previsível para ele. Agora o herói estava sendo bombardeado por mensagem atrás de mensagem, enquanto o sistema informava que a verificação da recompensa da relíquia sagrada de Stone Fang tinha sido concluída com sucesso. Seu nível aumentou, e além disso ele recebeu pontos de atributo, uma relíquia sagrada, Mountain Fists, Stone Magic, Spirit Root, além de 892 moedas de ouro e 277 moedas de prata. As Mountain Fists que ele obteve carregavam um poder tremendo, o tipo de força que realmente podia virar uma batalha e garantir a vitória. Depois de pensar um pouco, o jovem decidiu entregá-las ao tirano Jamad, acreditando que uma potência como ele conseguiria aproveitá-las da melhor forma possível. Quanto a si mesmo, o herói vestiu uma capa de pedra, um artefato poderoso que concedia sabedoria, resistência e força de vontade extras, tornando valioso demais ignorá-lo. Além disso, ele tinha obtido Spirit Root, uma habilidade que parecia poder ser usada de várias formas diferentes, embora seu efeito exato ainda não estivesse claro por enquanto. Mesmo assim, o jovem entendeu na hora que essa tinha sido uma recompensa excelente, daquelas que justificavam mais do que tudo que ele passou. Um brilho mágico acolhedor envolveu o jovem herói, aos poucos, curou os ferimentos que ele tinha sofrido naquela batalha brutal e esmagadora. Algum tempo depois, o herói foi transportado para um lugar completamente novo, onde uma multidão já tinha se reunido, todos com expressão confusa e sem entender o que estava acontecendo. Não demorou para ficar óbvio que todo mundo ali era coreano, mas mesmo assim o jovem ainda não conseguia entender como todos eles tinham ido parar naquele lugar.
Kang Seol examinou cuidadosamente a interface do sistema, tentando entender que tipo de lugar era aquele, e nesse processo descobriu que existia um sistema de ranking por pontos. Aquilo era Adventure 2, e desde o começo parecia montar um ranking de pontos em torno dos 5 irmãos amigáveis e de tudo ligado àquela provação. Parte das informações dele ficou oculta de repente. Pouco depois, uma tabela de ranking apareceu silenciosamente diante do herói. Os outros também conseguiam vê-la, e as pessoas logo começaram a murmurar confusas, sem entender o que aqueles ranks significavam ou como uma pessoa tinha conseguido tantos pontos. Ninguém sabia quem era a pessoa com 320 mil pontos, e só isso já a tornava um mistério, mas era óbvio que ela devia entender a situação deles muito melhor do que o resto. Só que essa pessoa tinha escondido o nome, e a multidão logo começou a supor que ela devia estar se sentindo culpada, por isso estava se mantendo oculta. Kang Seol balançou a cabeça de leve, pensativo, e então olhou reto para as pessoas reunidas ao redor dele. Só se ouvia coreano vindo de todos os lados. Pelo jeito, realmente parecia que apenas coreanos tinham sido reunidos ali. Hoje, os mundos vão se unir, disse o deus usando a máscara do Lightning Cordon, e essas palavras claramente sugeriam algo muito maior do que qualquer nação isolada. Em outras palavras, os coreanos não podiam ser, de jeito nenhum, as únicas pessoas trazidas para o mundo da eternidade. No instante seguinte, o jovem notou uma mensagem do sistema informando que ele estava dentro de uma zona segura. Então o sistema forneceu imediatamente informações mais detalhadas, explicando o que estava acontecendo na cidade livre de Kungori, onde problemas envolvendo o prisioneiro Stonefan já tinham começado. Depois que essa situação fosse resolvida, os aventureiros precisariam de tempo para descansar e treinar, reconstruindo suas forças antes de enfrentar a próxima onda de desafios que os aguardava. Nesse momento, Kang Seol ouviu uma garota falando atrás dele, com a voz cheia de confusão enquanto encarava o Duon do seu aventureiro sem acreditar no que via. O guarda parado perto do portão olhou para Kang Seol com uma expressão pensativa, claramente se perguntando para onde esse jovem achava que estava indo. Segurando firme sua identificação nas mãos, o jovem herói continuou andando pela calçada rochosa sem diminuir o ritmo. No fim, o guarda deixou ele passar, já que a identificação que estava com ele dava permissão para ir mais para dentro. Quando os outros viram aquilo acontecer, imediatamente começaram a correr para frente também, ansiosos para não ficarem para trás. Ficou claro que a identificação de aventureiro era um documento importante que permitia a entrada, mas o verdadeiro problema agora era a quantidade absurda de pessoas tentando entrar ao mesmo tempo. Considerando que o grupo de Kang Seol já tinha conseguido passar antes da chegada dele, o resto da multidão provavelmente não teve outra escolha além de esperar pacientemente pela sua vez. Se era esse o caso, então isso provavelmente significava que restavam pouquíssimos espaços livres na comuna. Quando o jovem entrou no pequeno saguão, ele deu de cara com um homem barbudo que imediatamente perguntou quem ele era. O jovem respondeu de forma simples que queria alugar um quarto, e então estendeu sua identificação de aventureiro como prova. O homem barbudo explicou que só restavam as opções mais caras, já que os quartos baratos já tinham sido ocupados, e então perguntou por quanto tempo ele pretendia ficar. Kang Seol respondeu que estava procurando um apartamento que pudesse ser alugado por um mês inteiro. O homem assentiu pensativo e comentou que muitos visitantes tinham pedido a mesma coisa, depois disse que um quarto assim custaria 10 moedas de ouro. Ele também ofereceu comida e banho por apenas mais 2 moedas, apresentando isso como um negócio bem razoável dadas as circunstâncias. Não demorou muito para o jovem finalmente abrir a porta de um quarto que era pequeno, mas ainda espaçoso o bastante para ser confortável. Ele soltou o ar devagar e pensou consigo mesmo que, finalmente, talvez pudesse dormir e descansar direito depois de um dia tão exaustivo. Antes de se deitar, o herói disse a Karuna para vigiar tudo enquanto ele tirava o descanso que tanto precisava. No momento em que se deitou na cama e fechou os olhos, ele conseguiu sentir com uma clareza dolorosa o quanto seu corpo inteiro estava exausto de verdade. Ele tinha passado quase 24 horas sem dormir, e só agora parecia de fato que aquele dia de pesadelo tinha finalmente chegado ao fim. Kang Seol levantou a mão e tocou o próprio pescoço, onde ainda quase conseguia sentir aquelas coleiras humilhantes grudadas nele como uma lembrança persistente.
Mesmo assim, o jovem fechou os olhos e se forçou a focar no descanso, tentando deixar toda aquela amargura de lado. Em silêncio, ele implorou a própria consciência para não arrastá-lo de volta àquele lugar horrível outra vez, mas depois de um instante, ele percebeu que estava flutuando no espaço e conseguia sentir claramente tudo ao seu redor. Era outro sonho consciente, e Kang Seol olhou ao redor devagar, com uma expressão pensativa e cautelosa, tentando entender onde exatamente estava. Tudo ao redor parecia escuro demais, e o jovem só podia torcer para que aquilo não fosse o mesmo céu estranho que ele tinha encontrado antes. Sua loucura chamou a atenção, e segundo o sistema, Janet, a Merchant of Madness, escolheu esse momento para se revelar. Nada assim jamais tinha acontecido com ele dentro de um sonho antes. Um vento mágico começou a subir ao redor dele, e o jovem ficou tenso e em alerta na mesma hora. Pouco depois, uma figura esguia começou a andar na direção dele em meio à escuridão, com passos tão leves e suaves que mal podiam ser ouvidos no silêncio ao redor. Era uma garota escondendo o rosto atrás de uma máscara, e mesmo antes de ela aparecer por completo, ele percebeu que um perfume estranhamente agradável pairava ao redor dela. A jovem declarou com orgulho que o tinha encontrado primeiro e conseguido passar na frente daquele idiota, soando claramente satisfeita consigo mesma ao dizer isso. Kang Seol perguntou com uma voz firme e cautelosa quem exatamente estava diante dele, porque ele não fazia ideia de com quem estava lidando naquele lugar estranho. A desconhecida comentou que ele não parecia especialmente surpreso, e então lembrou que, na terra deles, um ser como ele era chamado de humano. Mas no instante seguinte, a moça se conteve, percebendo que não podia se dar ao luxo de espantar um cliente. Se fizesse isso, as pessoas a chamariam de uma comerciante ruim. Então ela imediatamente se curvou com uma cortesia impecável e disse que estava feliz em conhecê-lo, se apresentando como Janet, uma comerciante que servia como intermediária na fusão dos mundos. O jovem herói não conseguiu entender nada daquilo, e Janet suspirou dizendo que era exatamente por isso que lidar com aqueles que já tinham sido vendidos era sempre tão difícil, o que só deixou o garoto com ainda mais perguntas. Ela disse para ele escutar com atenção, e então explicou que o dono deles tinha vendido os habitantes dos mundos fundidos como se fossem mercadorias. Enquanto isso, os habitantes de outros mundos provavelmente estavam assistindo a tudo se desenrolar e rindo sem parar enquanto viam esse espetáculo cruel acontecer. Em outras palavras, eles tinham sido vendidos como gladiadores ou escravos para uma arena, um lugar onde o público pagava loucamente para assistir a um espetáculo realmente divertido. Loucura, ela explicou, era o completo oposto da fé, e era exatamente essa força que empurrava mundos inteiros para frente e os mantinha em movimento. A comerciante trocava os lucros da loucura que tinham sido coletados por itens, e claro, parte da fatia de Janet era tirada como comissão por aqueles que tinham organizado a venda desde o começo. Nesse ponto, as coisas finalmente começaram a fazer um pouco de sentido para o jovem, e as palavras ditas por Cordone agora pareciam muito mais razoáveis. Os deuses ganhavam loucura vendendo a humanidade e o povo de Pandia, e também se interessavam pelos habitantes de outros mundos para arrancar ainda mais moeda deles. Agora que o sistema por trás de tudo tinha ficado claro, só restava um caminho se ele quisesse escapar dessa estrutura infernal, ele precisava ascender. Pelo fato de essa garota ter aparecido diante dele pessoalmente, ele devia ter acumulado uma quantidade relevante de loucura. A jovem disse que ele tinha exatamente 3.000 de loucura, e Kang Seol perguntou na hora se aquela quantia realmente era considerada grande. Ela respondeu que, pelos padrões deles, era uma quantia enorme, e que naquele momento ele provavelmente era a pessoa mais rica de todo esse mundo. O homem que estava em segundo lugar vinha logo atrás dele, ela acrescentou, mas morreu durante uma aventura recente, falando disso com um tom zombeteiro e falso de pena. No instante seguinte, Janet abriu diante dele a lista de tudo que estava disponível por aquele valor e a exibiu bem diante dos seus olhos. O jovem herói analisou os itens em silêncio e logo chegou à conclusão de que havia tantas opções que era fácil se perder só de olhar para elas. Ele coçou o queixo, pensativo, e ficou parado por um momento, avaliando com cuidado qual deveria ser seu próximo passo. No fim, ele escolheu um recipiente de temperos e uma bolsa para ingredientes frescos, itens práticos que ajudariam a impedir que a comida estragasse.
Janet percebeu na mesma hora como a escolha dele era incomum, e Kang Seol respondeu com calma que nada mais do que estava à mostra realmente tinha chamado sua atenção. Ao ouvir isso, a garota reclamou de forma exagerada, dizendo que palavras tão duras assim podiam ferir seu pobre coração. Um momento depois, porém, ela se acalmou de novo e disse que talvez pudesse oferecer a ele algo muito mais especial. O jovem olhou para ela confuso, sem entender o que ela queria dizer, e então percebeu um brilho intenso surgindo lentamente diante dele. Na palma da garota repousava uma Shadow Flower, brilhando com uma beleza estranha que a fazia parecer realmente fantástica e diferente de qualquer coisa comum. Ela explicou que essa flor florescia por toda a plegaria, mas que uma pessoa só poderia encontrá-la uma vez na vida se tivesse sorte, porque ela possuía propriedades extraordinárias. Ela admitiu que quase nunca oferecia algo assim a um cliente que estava vendo pela primeira vez, então ele deveria entender o quanto aquilo era valioso de verdade. A garota acrescentou que a Shadow Flower valia por volta de 3.000 de loucura, deixando claro que aquela era uma oportunidade rara e preciosa. O jovem herói ficou em silêncio e pensou por alguns instantes, e a moça perguntou com um sorriso provocador se aquilo realmente parecia tão caro para ele. A verdade é que era difícil para ele decidir, porque ele não conhecia nem um pouco a taxa de troca da loucura e não conseguia saber se o preço era absurdo ou surpreendentemente barato. Percebendo a hesitação dele, Janet tratou de melhorar a oferta e disse que podia incluir também os 2 itens que ele já tinha escolhido como bônus. Em troca, porém, o jovem teria que prometer que seu próximo negócio também seria feito com ela, e com mais ninguém. Kang Seol percebeu na hora que ela estava tentando impedir que ele encontrasse outros comerciantes, e a moça prometeu alegremente que logo mostraria a ele mercadorias ainda mais raras. E assim, o negócio foi concluído com sucesso. Antes de ir embora, Janet disse que estava feliz por tê-lo conhecido e que sinceramente esperava que ele sobrevivesse. O jovem herói recebeu a Shadow Flower, o baú de temperos e a bolsa de ingredientes frescos, todos agora adicionados aos seus pertences. Enquanto isso, o amanhecer chegou, e Kang Seol abriu os olhos devagar antes de olhar reto à frente sob a luz pálida da manhã. Ele se sentou na cama e logo percebeu que os itens que tinha comprado realmente estavam ali por perto, como se aquele encontro estranho tivesse sido totalmente real. Enquanto os espectadores se perguntavam com raiva por que alguém organizaria um mês inteiro de descanso, Kang Seol exibiu um leve sorriso de satisfação. Essa história claramente era muito mais interessante do que parecia à primeira vista. Mesmo estando agora em uma área de descanso, o jovem ainda tinha muita coisa para fazer, e a primeira tarefa da lista era distribuir em suas habilidades os pontos que tinha acumulado. Depois disso, ele pretendia analisar a próxima aventura em detalhes e também entender melhor o clima e a condição dos outros jogadores ao redor dele. A quarta tarefa da lista era lidar com o relógio de bolso. Kang Seol o tirou do inventário e ficou olhando para ele com uma expressão pensativa e cautelosa. O herói quase não sabia nada sobre aquilo. E pior ainda, não conseguia se lembrar de informações úteis porque suas memórias pareciam escapar dele de tempos em tempos. Parecia que ele se lembrava de tudo claramente enquanto estava dentro do mundo da eternidade, mas depois de acordar e tentar organizar os pensamentos, muitos detalhes simplesmente se recusavam a ficar. Ele não conseguia lembrar como algumas aventuras tinham começado, que escolhas o aguardavam ou até como certos acontecimentos tinham terminado, e isso era profundamente inquietante, porque ele nunca foi alguém de memória ruim. Ao que tudo indicava, de agora em diante ele teria que agir com muito mais cuidado e pensar várias jogadas à frente se quisesse evitar cair em problemas sérios. Enquanto isso, pessoas por toda parte estavam afundando no pânico, porque esse era o incidente mais grave da história da humanidade, e ninguém fazia a menor ideia do que o governo realmente estava fazendo. Kang Seol avançou pensativo em direção à multidão e logo percebeu que todos os rostos ao redor pareciam abatidos, exaustos e carregados por um desespero silencioso. Então, de repente, uma voz alta e autoritária se ergueu acima de todo o falatório inquieto, mandando que todos ficassem quietos e escutassem. O homem disse que era crucial que eles ouvissem com atenção o que ele tinha a dizer, porque, na visão dele, a única forma real de sobreviver a esse pesadelo era permanecer unidos.
Ele lembrou que sobreviver em grupo era muito mais fácil do que lutar sozinho. Depois olhou para a multidão e pediu que não repetissem os erros cometidos pelos aventureiros que já tinham caído. Kang Seol concentrou a atenção, ativou sua percepção e sentiu uma onda estranha atravessando o ar. O próprio espaço tremia com a energia daquela reunião em massa, onde dezenas de pessoas ansiosas discutiam, murmuravam e, ainda assim, escutavam. Uma das garotas falou que o que eles precisavam era de equilíbrio, não de força cega, e muita gente ao redor murmurou em concordância, insistindo que confiar em alguém naquele lugar era inútil. Mas o homem se recusou a recuar e disse que era exatamente por isso que tinha reunido todos ali, porque uma decisão precisava ser tomada, e o destino de todo mundo dependia disso. Depois de um silêncio curto, mas pesado, ele continuou dizendo que todos certamente já sabiam do ranking, onde a pessoa em primeiro lugar sempre permanecia escondida. Então ele acrescentou que essa pessoa era a melhor entre eles e estava bem ao lado dele. Na mesma hora, os olhos da multidão reunida se voltaram para o homem forte, de ombros largos e olhar frio, que estava em silêncio ao lado do orador. Kang Seol observou com cuidado, percebendo a confiança e a presença sólida daquele homem poderoso, e nesse instante entendeu que os outros também sentiam aquela mesma pressão. O orador continuou, dizendo que agora todos estavam diante de uma escolha: depositar a fé apenas na força, não na amizade, não nos deuses e nem em promessas antigas. A voz dele ficou mais grave quando desafiou as dúvidas de qualquer um que ainda se recusasse a acreditar que aquele homem era realmente a pessoa mais confiável reunida ali. Quando alguém da multidão finalmente perguntou o que eles deveriam fazer agora, o homem respondeu com um silêncio cheio de significado, deixando a tensão no ar ainda mais pesada. Só depois daquela longa pausa o orador finalmente anunciou que pretendia construir uma comunidade, uma organização onde as pessoas pudessem proteger umas às outras e unir suas forças pela sobrevivência. Kang Seol ouviu o discurso com pouco interesse de verdade, porque já sabia como grupos assim facilmente deixavam de ser alianças frágeis e viravam disputas feias por influência, já que o orgulho humano sempre crescia mais rápido do que a confiança. Fazia muito tempo que o herói tinha abandonado esse tipo de ilusão. Ele não confiava em ninguém e não sentia nenhuma simpatia real pelas pessoas reunidas ao redor dele. A indiferença e a desconfiança grudavam nele como uma segunda pele. Desde a infância no orfanato, o garoto tinha visto muito mais traição e frieza do que bondade. Ao longo de 17 anos, o jovem aprendeu uma verdade simples: quanto mais fundo você confia, mais forte você se quebra. Então ele decidiu que aquelas pessoas teriam que se virar sem ele. Deixando a multidão para trás, Kang Seol logo chegou ao prédio majestoso que abrigava o centro de treinamento dos Seers of Darkness e parou diante dos enormes portões. O guarda na entrada observou o jovem com atenção e perguntou o que o tinha levado até ali, e o que exatamente ele esperava ganhar. Uma janela do sistema apareceu diante dos olhos do herói, apresentando várias opções de resposta, e depois de ler todas, ele percebeu na mesma hora que a quinta escolha definitivamente não era algo que valesse a pena dizer em voz alta. No fim, o jovem escolheu a resposta mais segura e disse com calma que tinha vindo aprimorar suas habilidades e aprender novas. O guarda assentiu de forma aprovadora, disse que esse era um objetivo digno e então abriu lentamente as portas enormes, permitindo que Kang Seol entrasse. Kang Seol cruzou a entrada e parou por um breve momento, dando tempo para os olhos se acostumarem com a luz fraca que preenchia o interior do prédio. O ar lá dentro carregava um leve sussurro de magia, e à frente dele se estendiam longos corredores cobertos por uma escuridão suave e vigilante. Não demorou para o jovem notar um brilho estranho em um dos cantos, uma luz sutil, mas impossível de ignorar, vindo da Tree of Skills. Agora ele finalmente podia vê-la com os próprios olhos e entender como realmente era a árvore sobre a qual tinha ouvido tanto falar. Kang Seol sorriu para si mesmo. Ele já tinha lidado com sistemas parecidos antes, o que significava que podia se adaptar rápido e usar tudo ali da forma mais vantajosa possível. Sem perder tempo, o jovem investiu imediatamente 2 pontos no desenvolvimento de suas habilidades, esperando que isso o ajudasse a superar testes futuros de forma mais rápida e eficiente do que antes. O próximo nível, porém, exigia 4 pontos, e esse patamar abriria o caminho para despertar as criaturas invocadas.
Gastando um ponto, ele fortaleceu a Shadow Dimension e reforçou o vínculo que o ligava às suas criaturas. O herói estava apostando nas suas invocações, e em pouco tempo Tiranjamada e Karuna poderiam se tornar seres totalmente sob seu comando. Mas quando Kang Seol tentou ativar a Skill Flower, o sistema o informou friamente que ele simplesmente não tinha pontos suficientes. O herói soltou um suspiro baixo e decidiu que, mesmo sem esse poder extra, seu crescimento atual já lhe dava vantagens mais do que suficientes para continuar confiante. Enquanto isso, no espaçoso salão do restaurante onde os aventureiros sobreviventes tinham se reunido, vozes altas se misturavam ao cheiro forte de comida recém-preparada. Várias pessoas estavam discutindo animadamente os acontecimentos mais recentes, e um homem comentou, sem acreditar, que seu amigo estava desempregado na vida real, mas ali de repente tinha virado algo próximo de um herói. Na mesa ao lado, um grupo de garotas debatia com empolgação o nome da nova guilda, Setelhart. Soava um pouco antiquado, mas ainda passava mais confiança do que a outra sugestão, Black Tiger. Isso imediatamente acendeu outra rodada de discussão entre os que escutavam, e uma voz ofendida chegou até a perguntar por que elas não gostavam de Black Tiger, se o nome soava tão forte e impressionante. Mesmo assim, a conversa logo foi para outro assunto quando perceberam que Soman, ou Kang Seol, aparentemente não tinha intenção de entrar em nenhuma guilda e preferia continuar sozinho. Muitos acharam que essa era a escolha certa, dizendo que era melhor não desafiar o destino, e alguém na multidão murmurou baixinho que tudo o que podiam fazer de verdade era desejar sorte ao cara. Kang Seol se lembrou do aviso de Cordone. Se a origem de seu poder fosse exposta algum dia, ela seria destruída. Por causa disso, ele não tinha outra escolha além de agir com cuidado e, como antes, sozinho. Mesmo assim, o mistério do relógio de bolso continuava pesando cada vez mais na mente dele, e ele sabia que em algum momento precisaria encontrar alguém que entendesse sua verdadeira natureza. O olhar dele percorreu o salão lentamente, passando de rosto em rosto enquanto procurava alguém em comum. Por fim, o herói notou um velho cujos traços pareciam estranhamente familiares, o bastante para fazê-lo parar e encarar. O jovem se virou por completo e fixou um olhar intenso no desconhecido, que começou a se aproximar ao longo de vários instantes longos e tensos. Quando o velho finalmente parou, disse que o relógio na mão do jovem parecia dolorosamente familiar para ele. Ele fez uma breve pausa, como se estivesse puxando uma lembrança antiga, e então perguntou com educação se poderia dar uma olhada mais de perto. Kang Seol perguntou com cautela se o homem sabia alguma coisa sobre a origem do relógio. O velho respondeu que sabia muito mais do que isso, porque tinha feito o relógio com as próprias mãos. Algum tempo depois, os dois seguiram em direção a uma pequena cabana não muito longe do restaurante, um lugar que por fora parecia muito velho, mas ainda assim claramente bem cuidado. O homem tirou um molho de chaves do bolso e, depois de hesitar por um breve momento, escolheu uma e a girou na fechadura até um clique suave quebrar o silêncio. Ele disse que aquele lugar já tinha sido sua oficina, na época em que suas mãos eram mais firmes e seus dias eram cheios de trabalho cuidadoso, e que mesmo agora ainda era o melhor lugar para conversar sem se preocupar com ouvidos curiosos escutando do outro lado da porta. Quando entraram, o velho parou por um breve instante, passando os olhos devagar pelo cômodo, e com uma tristeza silenciosa na voz, murmurou que quase nada ali tinha mudado desde aqueles dias distantes. Kang Seol olhou em volta com curiosidade aberta, observando cada canto do lugar, e sentiu uma estranha empolgação ao pensar que estava dentro da própria oficina do relojoeiro que um dia criou seu relógio misterioso. Enquanto isso, seu novo conhecido se apresentou de forma calma e formal, dizendo que seu nome era Bill Marcos, pronunciando esse nome com o peso de alguém que o carregou por muitos e longos anos. O jovem parou por um momento, porque aquele nome soava estranhamente familiar, como se já tivesse passado por sua memória antes e deixado um rastro fraco, mas teimoso. Enquanto tentava se forçar a lembrar onde tinha ouvido aquele nome, uma dor surda e desagradável começou a pulsar em sua cabeça, e em vez de algo claro, só surgiram fragmentos borrados e imagens nebulosas. Muito provavelmente, o jovem já tinha cruzado o caminho dessa pessoa durante uma de suas aventuras passadas, e esse encontro esquecido agora estava se mexendo em algum canto profundo da sua mente. Mesmo assim,
Por mais que procurasse nos próprios pensamentos, ele não conseguia puxar nenhum detalhe real, então no fim desistiu de forçar isso e apenas se apresentou também. E no instante em que o velho ouviu o apelido Soma, ele levantou os olhos de repente e perguntou de novo, visivelmente surpreso, como se realmente não pudesse acreditar que tinha ouvido exatamente aquelas palavras. Então Bill Marcos se virou devagar para a parede e ficou olhando para ela por um longo e pesado instante, com o rosto tomado pela confusão, como se alguma memória antiga tivesse começado a se mover dentro dele de repente. Por toda a parede estavam pendurados relógios de todos os formatos, tamanhos e estilos, cada um diferente do outro, e cada um deles tinha sido feito por suas próprias mãos ao longo dos anos. Com uma preocupação silenciosa, o velho comentou que havia algo estranho nisso. Quando Kang Seol perguntou o que ele queria dizer, Bill não respondeu diretamente, em vez disso, pediu que ele explicasse exatamente onde tinha encontrado os relógios e em que circunstâncias. Kang Seol respondeu que tinha ido para o fundo das montanhas em busca de plantas raras, e que por puro acaso acabou encontrando os relógios bem no topo, em um lugar onde quase ninguém deveria estar. Ele nem precisou mentir. O jovem apenas escolheu não revelar toda a verdade, guardando as partes mais importantes para si e contando só uma parte segura da história. Bill Marcos franziu a testa, baixou os olhos para o relógio e disse, em um tom pensativo, que agora tudo finalmente fazia sentido, porque o relógio realmente tinha sido encontrado em um lugar onde nunca deveria estar. Depois de uma breve pausa, como se estivesse encaixando as últimas peças soltas na cabeça, ele acrescentou que finalmente entendia o que devia ter acontecido naquela época. Ele levantou o relógio com cuidado nas mãos, segurando-o com a delicadeza de um artesão reencontrando uma parte antiga de si mesmo, e disse que sem dúvida aquilo era sua obra, porque seu próprio nome estava gravado na caixa. Então, soltando um suspiro lento, ele começou a contar uma história que tinha começado 20 anos atrás, no dia em que deu aquele mesmo relógio a certa pessoa. Segundo Bill, tudo tinha começado por causa de sua neta, que havia sido capturada por trolls das Rock Mountains e mantida prisioneira por eles durante muito tempo. Bill disse que suportou uma provação atrás da outra só para descobrir a verdade sobre o que tinha acontecido com ela, e ouvindo com atenção, Kang Seol perguntou baixinho o que aconteceu depois. O velho respondeu que, na época, ninguém apareceu para ajudá-lo, porque aquela região era dominada por mercenários, cavaleiros livres e aventureiros que se importavam mais com sobreviver do que com compaixão. Ele disse que implorou pela ajuda de todos eles, mas todos deram a mesma resposta fria, dizendo que não havia esperança e que um homem como ele não tinha chance nenhuma contra os trolls. Mas então, um dia, um homem corajoso finalmente apareceu diante dele, diferente de todos os outros. Esse homem aceitou ajudar sem virar as costas. Quando Kang Seol perguntou quem era esse homem corajoso, Bill respondeu que a resposta estava gravada naquele mesmo relógio, como se o próprio relógio tivesse carregado essa memória o tempo todo. O jovem disse que não conseguia ver nenhuma inscrição nele, mas Bill Marcos explicou calmamente que a gravação estava escondida dentro da caixa do relógio, onde só alguém que soubesse o que procurar conseguiria encontrar. Então ele acrescentou, quase como se estivesse repetindo uma verdade que aprendeu através da dor, que a sorte sempre favorece os corajosos, porque só pessoas assim conseguem continuar seguindo em frente e vencer não importa o quão terríveis pareçam as chances. No instante em que Kang Seol ouviu o nome daquele homem corajoso, ele ficou completamente abalado, porque a história era sobre ninguém menos que ele mesmo, aquele conhecido como Soma. Bill Marcos não ficou menos chocado. Ele mal conseguia aceitar que, depois de 20 longos anos, o relógio tivesse voltado para suas mãos por meio de um jovem que tinha o mesmo nome e até parecia ter a mesma idade. No segundo seguinte, as pernas do jovem cederam debaixo dele, e ele caiu de joelhos ao lado da mesa enquanto Bill observava com confusão e preocupação crescente, sem conseguir entender o que estava acontecendo com ele.